Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Francisco, professor de filosofia, e neste vídeo nós vamos tentar ajudar a resolver as atividades disponíveis na apostila, no PDF disponibilizado pelo professor Regente, no Microsoft Teams, na aba Tarefas, e disponibilizado também em todos os grupos das salas de WhatsApp, tá bom? Nós temos a primeira questão, que é caracterize brevemente as concepções de realidade de Heráclito, Parmênides e Demócrito, apontando as divergências e convergências existentes entre eles. O que a pergunta quer? Que você fale um pouco sobre o que Demócrito, Heráclito e Parmênides falavam sobre a realidade e a capacidade de conhecer. Para Heráclito, a realidade é a harmonia dos contrários, não cessam de se transformar uns em outros. Já para Parmênides, a realidade ela é imutável, é uma permanência da imutabilidade. Ou seja, não há possibilidade de conhecer as coisas para o Parmênides. Para ambos, as realidades elas se divergem, mas eles concordam que existe uma ilusão dentro da percepção. Já para o Demócrito, a realidade é constituída por átomos, ou seres surgem por sua composição através da transformação. Ou seja, há uma possibilidade de conhecer todas as coisas que existem na realidade, porque a realidade é uma transformação dentro do mundo, né? E essas transformações são invisíveis. A diferença entre o Demócrito e os outros dois filósofos é que ele não considera a percepção como uma ilusão, e sim um efeito da própria realidade sobre o ser humano. Por isso que nós podemos conhecer, através da sensibilidade, aquilo que é verdadeiro para Demócrito, já para Heráclito e Parmênides, nós não podemos conhecer. 2. Como Sócrates se opunha aos sofistas em relação ao conhecimento da verdade? Você concorda com Sócrates, com os sofistas ou discorda de ambos? Justifique. Para Sócrates é importante lembrar que ele discorda dos sofistas justamente porque nós precisamos e podemos conhecer sim a verdade. Só que nós precisamos nos afastar daquilo que é ilusório, daquilo que é mentira, daquilo que não é um conhecimento verdadeiro, para a gente poder conhecer a própria realidade. Os sofistas acham que não, nós não podemos conhecer, porque existem muitas coisas no mundo, existe uma diversidade de concepções e é impossível conhecer uma coisa só. Não há uma verdade absoluta, né? Já a diferença entre eles dois é simplesmente essa. Para Sócrates, nós podemos conhecer alguma coisa real dentro do mundo, mas para isso nós precisamos nos afastar da realidade, da mentira e da falsidade, da ilusão. Já para os sofistas, nós não podemos conhecer nada. A pergunta é se você concorda que nós podemos conhecer as coisas ou não, ou você discorda que nós podemos conhecer ou não. E aí eu preciso justificar o que você concorda e o que você discorda. 3. Diferencie as posturas de Platão e de Aristóteles com relação à validade e à importância dos conhecimentos sensíveis e inteligíveis. O que nós estamos tentando dizer aqui é que para Platão, os conhecimentos sensíveis, a crença e a opinião nos fornecem apenas a aparência das coisas, o que nos impede de chegar ao conhecimento verdadeiro. Por isso, os conhecimentos sensíveis devem ser afastados da nossa vida. Somente o conhecimento inteligível, o raciocínio e a intuição intelectual permite que o homem chegue à verdade e dentro dessa realidade do mundo. Já para Aristóteles, o conhecimento não se dá pelo abandono de um grau inferior pelo superior, como falava Platão, né? Nós não precisamos nos afastar de nada dentro do mundo para chegar à realidade. Para que nós possamos conhecer as coisas de fato, nós precisamos perceber que nós temos sensação, nós temos percepção, nós temos imaginação, memória,
linguagem e raciocínio. Isso sim faz com que nós conheçamos o ser. Já que a linguagem faz com que eu consiga falar sobre as coisas, para Aristóteles nós podemos conhecer a realidade, já para Platão nós não podemos conhecer a realidade, porque tudo que está dentro da realidade é falso. Quais foram as contribuições, questão número 4, do cristianismo à filosofia? Para você, fé e razão são compatíveis ou incompatíveis? Justifique a sua resposta. O cristianismo ele introduziu alguns elementos e problemas à filosofia. Por exemplo, na época da filosofia cristã, o rompimento da relação direta entre o ser humano e a capacidade de conhecer a Deus foi feita como forma fundamentada dentro da verdade. O que nós queremos dizer com isso? É que na filosofia cristã, ou quais foram as contribuições do cristianismo, é que nós percebemos que para eles era possível conhecer a Deus, ou seja, a revelação de Deus através da fé. E era uma necessidade que o ser humano tem em relação a essa sua crença, essa sua ideia de conhecer a Deus. Para você, fé e razão são compatíveis, ou seja, a fé nos ajuda a conhecer a Deus e a razão nos diz que é impossível haver uma possibilidade de existir um ser que seja próprio de Deus. Para fé e razão são compatíveis, são a mesma coisa? Você acredita que é possível conviver com a ideia de racional e com a ideia de fé? A gente precisa justificar a resposta. 5. Por que os modernos contestaram o poder das autoridades sobre a razão? Seguinte, os modernos são os filósofos que tiveram a ideia de que a razão humana ela é uma fundamentação própria de perceber as coisas no mundo. É através da razão que nós observamos e nós conhecemos as coisas. O que eles fizeram foi tirar de lado, deixar de lado a ideia de que a fé era uma possibilidade de conhecer as coisas. E que não é. Para eles, o que importa é a racionalidade, é a ciência, é a prova do conhecimento. Na Idade Média, nós não podíamos falar sobre isso. Por isso que eles tiraram o poder da fé e, principalmente, trouxeram a possibilidade de vivenciar a fundamentação da ideia de que a razão e o pensamento eles são capazes de conhecer e, principalmente, eles não podem pensar apenas na possibilidade de existir um Deus. E por isso que eles tiraram as autoridades de lado e colocou a razão e a ciência como fundamentação do conhecimento. E aí nós temos as atividades complementares, que é um texto sobre os sofistas. Os sofistas foram os primeiros a fazer da filosofia uma ocupação prática. Eles eram menos preocupados com os conceitos como o ser e mais preocupados em ensinar a arte da argumentação. Cada homem possuía suas próprias percepções e nenhuma outra pessoa podia realmente decifrar qual dessas percepções era verdadeira. Dizem os sofistas: não há princípios derradeiros do universo que não possam ser descobertos, e todos os filósofos que tentaram descobrir quais deles são essenciais perderam seu tempo. O conhecimento é derivado dos sentidos e não revela o verdadeiro, universal ou imutável do mundo. Os sofistas desenvolveram a doutrina de sucesso e satisfação mundanas como objetivos da vida na alma. De acordo com os sofistas, nunca podemos saber de verdade ou bem, porque o homem é a medida de todas as coisas. Entretanto, é a confiança no argumento lógico que faz da filosofia o que ela é, não outra coisa. A filosofia veio explicar princípios do universo, negando que nada verdadeiro pode ser realmente conhecido. Primeiro, quem eram os sofistas? Sofistas eram filósofos que achavam que nós não podemos conhecer a realidade. E por isso ele achava que a única possibilidade que existia é fazer com que o homem se tornasse feliz com as suas próprias vontades.
Para ele, o homem é a medida de todas as coisas e o homem não pode conhecer nada. Pesquise em livros, revistas e internet as principais características da filosofia sofista, para que você possa entender quais eram as ideias, as fundamentações e os argumentos usados pelos sofistas. Qual a principal diferença entre os sofistas e os demais filósofos da mesma época? Primeiro, eles acreditavam que nós não podemos conhecer nada. Segundo, eles criaram um método de vida que era viver aquilo que nós estamos vivendo agora, sem pensar nos futuros, nessas ideias. E principalmente, a ideia de que a filosofia ela só serve principalmente para que nós, seres humanos, possamos viver a vida de acordo com as nossas vontades. E simplesmente explicando o que não pode ser explicado, que é o princípio do universo, negando que nada pode ser conhecido. Nada pode ser conhecido para os sofistas. Eu sou o professor Francisco. Precisar é só falar, estou à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado e até a próxima.